E isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aqui, quando Paulo escreveu para os cristãos da igreja em Roma, ele deixa bem claro que as pessoas para quem ele estava se dirigindo, era para aquelas pessoas que já haviam se batizado nas águas, já haviam aceitado Jesus, como ele próprio diz, já haviam aceitado a fé, e estavam na sua caminhada com Jesus, rumo à salvação da sua alma, ao ponto dele dizer para aqueles cristãos: a nossa salvação está mais perto agora do que quando nós aceitamos a fé. Mas ele faz um alerta para um perigo muito grande que acontece nesse percurso, e que tem sido a razão de muitas pessoas não chegarem até o final do seu percurso, que é o sono espiritual. Por isso ele diz, ele faz esse alerta: nós estamos mais perto da nossa salvação do que quando nós aceitamos a fé. Por exemplo, é como se ele dissesse: hoje você está mais perto de ser salvo do que quando você chegou na igreja, do que quando você se batizou nas águas, porque hoje você tem mais experiência, hoje você tem mais conhecimento da palavra, hoje você talvez até já seja batizado com o Espírito Santo, você já passou por muitos desertos, já passou por muitas lutas, então pode-se dizer que está muito mais próximo, muito mais fácil você ser salvo hoje do que lá atrás, quando você aceitou Jesus. Mas ele diz, é preciso que despertemos do sono. E isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono. Então há um perigo, que é o perigo da pessoa nesse período, nesse tempo em que ela está caminhando para a sua salvação, ela adormecer espiritualmente. E o que seria isso? O que seria de adormecer espiritualmente? Quando nós adormecemos, a gente perde o senso da realidade, a gente fica como que, vamos dizer assim, nós não enxergamos os sinais ou as coisas que acontecem no exterior. Acontecem coisas que você não vê, ou acontecem coisas que você não ouve, por mais que você tenha um sono leve, na verdade, você acaba não vendo as coisas que acontecem ao seu redor. E espiritualmente falando, a pessoa dormir espiritualmente é quando ela já começa a deixar, ela começa a ficar insensível e começa a já não perceber as coisas que vão acontecendo ao seu redor. Por isso que, por exemplo, você já deve ter visto, infelizmente, pessoas que morreram, por exemplo, em tragédias como incêndio. A pessoa estava dormindo e não ouviu o fogo começar, não ouviu os sinais do incêndio, e quando acordou, já não tinha mais para onde ela sair. Mesma coisa em alagamentos, pessoas que não perceberam quando a casa começou a se alagar, até que chegou, quando ela acordou, já foi tarde demais. Então, espiritualmente falando, muitas pessoas, elas vão começando a se tornarem insensíveis aos sinais que vão acontecendo, e vai entrando naquele modo de piloto automático. Ela vai vindo à igreja todas as quartas, todos os domingos, ela vai de repente fazendo suas ofertas, seus dízimos, mas vão começando a acontecer coisas que antes ela, quando estava acordada, ela não permitia que acontecesse, erros que ela não aceitava cometer, porque quando ela estava atenta, qualquer falhazinha ela já se corrigia, mas agora ela vai desprezando esses sinais, porque ela está num sono espiritual. Eu costumo sempre dar um exemplo, como nós já falamos aqui em outra ocasião, do edifício. Quando uma casa, um prédio chega a desabar, ele não cai da noite para o dia. Primeiro ele dá os sinais, né? São aquelas rachaduras, aquelas fissuras, né? Alguns até que fazem barulhos, sons, estalos. E o que as pessoas fazem? Há muitas pessoas que moram em prédios assim e que vão desprezando esses sinais. Vê ali uma fissura, vê uma rachadura e diz: isso não é nada.
vê ali houve um som, um estalo, daqui a pouco aparece uma rachadura maior, isso é normal. Vão tapando esses sinais, vão desprezando esses sinais, mas aqueles sinais é o prédio dizendo: eu não estou bem. Aqueles sinais, aquelas rachaduras, aquelas fissuras, é o prédio dizendo: eu não estou bem, as coisas não estão bem, eu não estou bem. É o prédio gritando, é o prédio dizendo, pedindo socorro. Também, calma, não quer dizer que a sua casa lá apareceu uma rachadura, tá? Não fique descansado. Eu estou dizendo coisas, rachaduras maiores, amém, pessoal? Fissuras maiores, porque tem gente que já está preocupado, não vai dormir em casa hoje, né? Eu estou falando daquelas fissuras maiores, rachaduras maiores, que uma pessoa atenta, um engenheiro, um especialista vai dizer assim: opa, tem alguma coisa errada. Mas uma pessoa que não está atenta vai desprezando, até que chega uma hora que o quê? Que o prédio desaba. Então há pessoas que estão dormindo espiritualmente e elas vão desprezando os sinais. Antes, qualquer erro, ela já ficava triste, se revoltava, fazia propósito. Agora não, se é uma mentirinha, a pessoa diz: de vez em quando comete erros, deslizes, que ela vai, não, mas isso é normal, mas não fui eu, foi o fulano. Ela vai permitindo coisas que antes ela não permitia, porque agora ela está num estado de sonolência espiritual, e é esse estado que é um perigo. Você pode ver vários exemplos na Bíblia. Lembra o caso de Sansão? As tranças dele, que era o seu voto com Deus, foram cortadas justamente quando ele dormiu no colo de Dalila. Lembra do caso das 10 virgens? As 5 virgens nécias, elas não viram o seu azeite acabando, porque elas pegaram no sono, e quando elas acordaram do sono e olharam para suas lâmpadas, já estavam apagadas, e não havia mais azeite de reserva, porque quando elas poderiam ter visto que o azeite estava acabando, elas não viram porque estavam dormindo. Então essas histórias não estão na Bíblia por acaso, elas estão ali porque elas mostram o risco que é você não estar atento, vigilante com a sua salvação. Então por isso Paulo chama essa atenção dizendo: é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aí ele diz: a noite é avançada e o dia está próximo. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. E para chamar a atenção daquelas pessoas, Paulo, ele deu o exemplo das fases da noite. Apaga ali para mim, por favor, Breira, as luzes. Quando a noite, ela começa, vai passando a madrugada, é aquela escuridão enorme, sim ou não? Mas quando o dia está se aproximando, você consegue ver naquela imagem? Você está vendo o sol ali? Não, porque ainda não chegou o dia. Só é considerado dia quando o sol nasce. Então ali naquele momento, a noite está acabando e o dia está chegando. Nós, espiritualmente falando, estamos vivendo essa fase. A noite é o momento que nós vivemos, e o nascer do sol é a volta de Jesus. Embora Jesus não voltou ainda, todos os sinais de que Ele está às portas já estão evidentes, como naquela imagem. Qualquer pessoa que olhe para aquela imagem, ela vai pensar o seguinte: o sol a qualquer momento, o sol vai nascer a qualquer momento, porque olha só, a luz já está ali, a qualquer hora ele aparece. Então assim estamos vivendo nós hoje. Todos os sinais que antecediam a volta de Jesus já aconteceram e estão se repetindo. Terremotos, guerras, fome em toda parte do mundo, pestes como as do Covid, que já aconteceram e outras inúmeras vezes na história da humanidade. Todos os sinais, até mesmo o último sinal que os especialistas da Bíblia consideravam que era o único que ainda não se tinha certeza de que havia se concluído, que era o Evangelho ser pregado a toda criatura. Esse único
agora já não se pode dizer que não se cumpriu, porque hoje em dia, pela internet, em qualquer lugar do mundo, a pessoa tem acesso à palavra de Deus, mesmo nos países mais fechados do mundo. Sim ou não? Então, por isso, todos os sinais que indicavam a volta de Jesus já estão ali, só falta ele aparecer. E por isso, nesse momento, a pessoa tem que permanecer acordada. Amém? Imagine se você passou a noite inteira acordada, esperando pelo momento da volta de Jesus. Não é agora que o dia está chegando que você vai dormir. Era isso que Paulo estava dizendo para eles. Amém? E para concluir, acenda a luz, por favor, Bredos. Ele diz: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, que é o mesmo que prazeres. Então, o apóstolo aqui, ele mostra qual é o caminho para você manter-se acordado. É você, a cada dia, se revestir do Senhor Jesus. E observe que o tempo verbal que o apóstolo Paulo usa em cada versículo mostra que somos nós quem devemos fazer isso. Quando ele diz despertarmos do sono, ele não diz que é Deus que desperta, somos nós quem temos que despertar. Ele diz andemos honestamente como de dia, somos nós quem temos que fazer isso. E ele termina dizendo revestivos do Senhor Jesus Cristo, ou seja, sou eu quem tem que correr atrás, sou eu quem tem que me manter atento, vigilante. Eu estava lendo, há poucos minutos antes de começar a reunião, eu estava lendo quando Jesus, lá no livro de Mateus, no livro de Marcos, na verdade, no capítulo 14, quando Jesus vai lá para o jardim do Getsemane, e ele fala assim para os discípulos, ele vira para os discípulos e diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. E aí ele vira e diz: eu vou lá orar e vocês ficam aqui vigiando. Amém? Em todo o tempo que eles tiveram com Jesus, eles nunca viram Jesus falar uma coisa como aquela. Como que você se sentiria se uma pessoa dissesse assim para você: olha, eu estou profundamente triste até a morte? Você se sentiria preocupado, você percebe, sim ou não? Jesus falou isso para os seus discípulos. O que você esperaria que os discípulos fizessem? Ficassem preocupados. Por que ele está assim tão triste? Eu nunca vi ele nesse estado. Eu nunca vi o mestre dessa forma. Eu nunca vi o mestre dizer algo desse tipo. E ficarem preocupados. Mas sabe o que aconteceu quando Jesus foi orar? Quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. E embora a Bíblia não fala quanto tempo ele passou orando, quando ele voltou, ele chamou a atenção dos discípulos dizendo: nem uma hora conseguistes ficar acordado. Ou seja, significa que ele foi ali e nem passou o quê? Uma hora. E eles já estavam dormindo. Uma hora depois de Jesus ter dito que ele estava profundamente triste, a sua alma profundamente triste até a morte. Então você veja o estado de sonolência espiritual de uma pessoa, a ponto dela não estar sensível às coisas mais profundas que Deus possa mostrar a ela. E isso não aconteceu apenas uma vez, foram 3 vezes. E nas 3 vezes Jesus disse para eles: vigiai e orai. Então, por isso, eu quero convidar você, aproveitando que amanhã começam 100 dias até o fim do ano, eu quero convidar você a se revestir do Espírito Santo, a se revestir da presença de Deus. Nesses próximos 100 dias, nós vamos fazer um desafio em todas as igrejas do mundo todo, onde nós vamos levar o povo a ler a Bíblia todos os dias. E quando eu falo ler a Bíblia, não significa você ler ele como se lê um livro de história, em que você vai ler 2, 3, 4, 5 capítulos, não. Leia o suficiente para você pensar no que você leu.
Se você tem pouco tempo, leia pouco e medite no pouco que você leu. Se você é uma pessoa que tem mais tempo, leia mais, mas desde que você medite naquilo que você leu, você reflita naquilo que você leu. Amém? Então nós vamos fazer esse desafio de ler a Bíblia todos os dias, de orar todos os dias. Alguns de vocês já têm esse hábito, mas às vezes acontece de você acordar atrasado, às vezes se você faz a sua oração quando você levanta, ou você vai dormir, está tão cansado, esquece de orar. Nesses 100 dias, você vai estar atento e não vai falhar nenhuma vez sequer. E a terceira coisa é agir, de maneira que tudo que você for aprendendo nesses 100 dias, seja nas reuniões que você vai participar, ou seja na própria leitura da Bíblia que você vai fazer nesses 100 dias, você vai colocando em prática, para terminar esses 100 dias muito mais forte, muito mais firme e muito mais preparado para o dia da volta de Jesus. E quem sabe Ele volte nesses 100 dias. Amém, pessoal? Então, eu vou dar para você um calendário, e nesse calendário tem os 100 dias, para você ir marcando com um X, a cada dia que você for fazer a sua oração, a sua leitura da Bíblia. E o que mais? Nesse calendário, os dias de quarta, muito obrigado, os dias de quarta e domingo, eles estão marcados, porque se você puder, e eu creio que se você fizer um esforço, todos podem fazer isso, não faltar nenhuma quarta e nenhum domingo até o fim do ano. Serão só 14 domingos e 14 quartas-feiras, mas que vão avivar a sua fé e a sua comunhão com Deus. Amém? Se você aceita esse desafio, eu vou pedir às obreiras para levar esse cartão para você. Você pode pendurar ele na porta de casa, no espelho de casa, ou como eu vou fazer, eu vou colocar dentro da minha Bíblia. Todas as vezes que eu for fazer a leitura, eu vou apontando aqui a cada dia desse propósito. Amém? E com certeza o Espírito Santo vai lhe renovar. Tá ligado? Fiquem de pé, por favor.